Olá, gente, bom dia! Espero que vocês estejam bem. Estamos dando início a mais uma semana de conteúdos. Então, bora lá entender sobre valores. A gente sabe que esse bimestre estamos falando sobre ética, sobre moral, e hoje nossa discussão vai ser sobre os valores. Gente, vamos pensar o seguinte: os valores para vocês, eles são dados a partir de uma forma absoluta ou de uma forma relativa? Ou seja, os valores são feitos a partir de um ideal absoluto, de uma verdade absoluta, ou através de uma forma relativa, onde se existe vários tipos de valores, vários tipos de se pensar sobre algo, hein? Então, quando a gente fala sobre valores universais e absolutos, a gente precisa lembrar sobre metafísica. O primeiro ano ele não estudou ainda sobre metafísica, o segundo ano já, né? Eu espero que já. E então eu vou explicar, né, mais ou menos, o que é a metafísica para vocês conseguirem entender. A metafísica, ela digamos que é um ramo da filosofia, né? Ela estuda, na verdade, a interpretação do mundo a partir da natureza, a partir da Constituição e também a partir, digamos que, das formas básicas sobre a realidade. A metafísica, ela, na verdade, deu início através dos estudos aí do Aristóteles, né? Mas o nome metafísica, na verdade, foi dado a partir da morte dele, onde outros filósofos juntaram as obras de Aristóteles, né, sobre essa interpretação, sobre esse estudo, né, da visão de mundo, né, e criou esse nome metafísica, que significa, na verdade, além da física, né? O Aristóteles, por exemplo, ele diz que foi a filosofia primeira, a metafísica foi aí a primeira filosofia. E ela, né, pensa sobre essa questão de ideias absolutas, sobre verdades absolutas e universais, tá? Então é importante guardar isso. E na contramão né, desse ramo, né, que é a metafísica, a gente vai ter muito os ideais do ceticismo e do relativismo. O relativismo, na verdade, é quando a gente realmente diz que existem pensamentos diferentes sobre determinado assunto, né? As sociedades, elas possuem formas de pensar diversas, né? Essas formas de pensar, elas se dão de diferentes formas. A gente tem até um ramo na antropologia que a gente fala sobre o relativismo cultural, que é exatamente essa diversidade de culturas, né, onde a gente precisa respeitá-las, né, essa diversidade. E aqui o relativismo moral é exatamente isso também. São essas formas de pensar que nem sempre são iguais, tá? E o ceticismo é uma linha também que diz que, na verdade, não tem como a gente julgar algo como absoluto, não tem como a gente dar juízo, não tem como a gente dar juízo a uma coisa que a gente possa dizer que é uma verdade absoluta, né? O nosso juízo, ele falha, né? Se eu falo, não tem como eu falar que Deus existe se eu não tenho provas da existência dele, da mesma forma que eu não posso dizer que Deus não existe se eu não tenho provas que diz que ele não existe. Então, se eu não consigo provar, não tem como eu dar juízo a algo se o pensamento humano ele falha, né? E da mesma forma a gente pensar que muitos filósofos eles falam sobre a construção do universo, às vezes de formas diferentes. A gente vai ver, por exemplo, o Tales, ele fala que, né, o universo ele vem através da água. A gente vai ter o Anaximenes, que fala que vem a partir do ar, e a gente vai ter também o Demócrito, que fala que o universo vem a partir do átomo. Então, se existem formas diferentes de se pensar, né, como que a gente vai dar juízo a algo de uma forma absoluta?
Esse ceticismo ele vem desde as ideias gregas, né, desde o pensamento grego, até principalmente um autor que a gente vai começar a falar hoje, que é importantíssimo, que é o David Hume. O David Hume ele vai nessa linha do ceticismo, né, do relativismo também. E a gente precisa lembrar, né, e eu preciso dizer a vocês que o David Hume ele vem aí dessa corrente empirista, né? A gente falou sobre o racionalismo, sobre o empirismo, eu espero que vocês lembrem sobre isso, né? O empirismo é o conhecimento através das nossas percepções, das nossas sensações, né? Ou seja, ao contrário do racionalismo que pensa o conhecimento através da razão, o empirismo ele vai dizer que as nossas sensações e as nossas percepções vêm principalmente através das nossas experiências e dos nossos pensamentos. E é por isso, né, se o David Hume ele está falando que na verdade as sensações elas dão origem a partir das nossas experiências e dos nossos pensamentos, ele vai afirmar que as paixões, na verdade, são que determinam as nossas vontades e não a razão. Já que ele vai contra essa ideia do racionalismo, que é uma ideia racional, uma ideia da razão, ele vai dizer que as nossas paixões elas se dão a partir das nossas vontades, né? As nossas vontades é que comandam, na verdade, o nosso ser, né? Então, é importante a gente pensar no David Hume e também sobre um autor que a gente já estudou, que é o Immanuel Kant. O Kant ele vai ter grande importância a partir dessa ideia contra a metafísica, tá? Porque, na verdade, quando a gente lembra do que a gente estudou sobre ele, a gente precisa lembrar que ele dá responsabilidade a nós sobre os nossos valores, né? Ele responsabiliza as pessoas pelos seus valores, né? Pelas suas condutas. E ele vai ser um autor importante, que ele vai dar introdução, na verdade, a um estudo dos valores em si, né? Que se chama axiologia. A axiologia vai ser, digamos que a discussão sobre esses diferentes valores. E aí, um autor importantíssimo que vai falar sobre, digamos que as mudanças de valores e sobre o valor em si, é o Friedrich Nietzsche, né? O Nietzsche, que é um autor tão polêmico, que a gente ouve tanto falar por aí, e aí realmente estudar o Nietzsche é um trabalho que necessita de dedicação, porque as suas obras são grandes, as suas obras elas são polêmicas e a gente precisa ter um olhar, digamos que não preconceituoso também, né? Porque ele vai ter uma obra, por exemplo, que se chama o Anticristo, e aí muitas pessoas têm uma ideia de Anticristo, né, uma ideia, digamos que ruim, já que a gente está falando de valores, estou introduzindo aí um valor, de um olhar, a gente dá um olhar de uma forma negativa, mas na verdade a gente precisa estudar para entender o porquê que ele dá o nome Anticristo a essa obra. Mas vamos lá, gente, o Nietzsche ele vai fazer a genealogia da moral, ele vai entender digamos que estudar a moral através principalmente das percepções do cristianismo. Essa obra ela vai fazer uma investigação histórica da construção dos valores que compõem a moralidade ocidental. Ou seja, a moralidade ocidental é a moral que a gente fala judaica cristã, essa moral cristã. Então ele vai fazer uma interpretação, ele vai fazer uma investigação sobre a trajetória dessa moral no Ocidente. E aí a gente precisa ter em mente o seguinte, mais uma vez essa pergunta, os valores eles são absolutos? O bem e o mal ele é absoluto? O justo e o injusto ele é absoluto? Ou seja,
o bem ou o mal nessa sociedade é o mesmo na sociedade oriental, é o mesmo na sociedade ocidental? O Nietzsche vai dizer não, né? Esses valores, eles não são universais, até porque se a gente for fazer uma análise sobre os valores na sociedade grega, né, os valores gregos, eles são diferentes dos valores que a gente tem hoje no Ocidente. Então, a moral, na verdade, esses valores, eles mudam de acordo com o tempo, de acordo com a sociedade, de acordo com a sua história, né? Como eu sempre falo para vocês, a história da humanidade ela é marcada por processos, né? E os valores, eles também são marcados de diferentes formas. Então, o valor, ele é uma construção humana e é uma construção social. E o cristianismo, na verdade, ele vai contra essa ideia de que o valor, né, e de que a moral é dada a partir do homem. Ele vai falar que a moral ela é dada a partir de Deus. Até porque, se a gente está falando de uma religião, de um Deus, a gente precisa, né, pensar que a forma mais coerente de se seguir aquilo é falar que Deus constituiu aqueles dogmas. Deus disse o que ele quer falar e o que ele quer que as pessoas façam, né? E o Nietzsche, ele vai contra essa ideia, né? Ele vai afirmar o tempo inteiro que a moral, né, e os valores, eles são construídos a partir de nós, seres humanos. E aí, ele vai fazer, digamos que, duas linhas, né, de pensamento sobre os valores e sobre essa moral. Ele vai falar sobre a moral cristã, que ela tem principalmente como base a bondade e a humildade, essa ideia de caridade. E ele vai dar o valor, e esse valor, essa moralidade, né, que ele diz que é a moralidade cristã, é a moralidade dos escravos e do rebanho. Ou seja, a religião que toma a rédea, né, do seu povo, a religião, o cristianismo que está ali à frente do seu rebanho, que está dizendo sobre bondade e sobre humildade. E ele vai falar também sobre a moral dos senhores, que é a moral que é ligada à alegria, à inventividade, principalmente à afirmação à vida, tá? Então grava aí, a moral dos senhores está ligada à alegria, à inventividade e à afirmação à vida. Ele vai falar que essa moral de rebanho, essa moral do escravo, que é dada a partir da moral judaica cristã, ela não são os valores que digamos, importantes, né, para a humanidade. Ele vai contra essa ideia dessa moral, né? E aí você vai me perguntar, ora, Sabrina, o Nietzsche está falando então que ser bondoso é ruim? Que ser humilde é ruim? É basicamente isso. Ele vai dar importância, na verdade, a essa moral dos senhores, principalmente no que diz respeito à afirmação à vida. E por que isso? A Bíblia, ela diz muito, né? Principalmente tem uma passagem bíblica, né? Se eu não me engano, acho que... Ai, gente, eu não vou nem errar, mas acho que tá em Tiago. Ou Romanos. Enfim, depois eu pesquiso e boto para vocês no conteúdo, que fala que quando somos fracos é que somos fortes. E principalmente Jesus fala muito sobre a questão de que é muito mais fácil um pobre, né, entrar no reino dos céus do que um rico. Então, o Nietzsche meio que vai contra essa ideia desses humildes e dessa caridade, de que são os valores importantes, e ele vai querer afirmar a vida o tempo todo. Principalmente porque ele diz que Jesus Cristo, ele fala muito que o reino dele está dentro de nós, né? Ele fala que esse reino está dentro de nós e nós habitamos o quê? Nessa vida terrena. E o apóstolo Paulo, né, ele vai dizer muito, né, a partir das suas cartas, principalmente as suas epístolas, né,
que ele dá para as igrejas, que tem a igreja de Efésios, Filipenses, enfim, essas cartas de Paulo, né? Ele vai dizer que esse reino, na verdade, está nos céus. Esse reino de Deus, na verdade, não é terreno, ele está em algo além dessa vida terrena, que é o céu. Então ele vai contra essa ideia, como se o apóstolo Paulo ele estivesse indo contra a afirmação à vida. Se a gente está, se o reino de Deus está dentro de nós, a gente está nessa vida terrena, a gente precisa dar afirmação a essa vida. Espero que vocês tenham entendido isso. Uma frase muito polêmica do Nietzsche também é sobre Deus está morto. E eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre isso e venham me dizer depois o que vocês acharam sobre as interpretações sobre Deus está morto, né? Mas essa interpretação vem muito também da questão de que esse Deus bom, esse Deus inicial que se tinha, ele está morto. O homem, ele criou a religião, né? Ele criou tantas formas de se falar sobre Deus e de se pensar sobre Deus que ele matou esse Deus inicial, esse Deus bondoso. Então, é como se o homem tivesse matado Deus, né? Enfim, gente, isso não é o principal. O principal é entender que o Nietzsche, na verdade, ele quer acabar com essa forma cultural de pensar sobre os valores do Ocidente e ele quer dar introdução e início a esse pensamento de valores dados principalmente a partir da afirmação da vida. E a sua obra, na verdade, sobre a moralidade, sobre esses valores, diz respeito a isso, tá bom? Gente, eu fiz uma anotação aqui também que é muito importante falar para vocês. O cristianismo não é algo absoluto, é uma forma de ver Deus. Então, a religião cristã, né, o cristianismo não é uma forma absoluta. O que é a nossa forma de ver a Deus, é uma forma de ver a Deus, na verdade, esse cristianismo, tá bom? Então, é uma religião que vê Deus a partir da sua forma, né? Gente, é isso que eu queria falar por hoje. Beijinho, até a próxima.